Fala nação tricolor, eu sou Gildo Ferreira, você já me conhece, né? Do Truque Leão 100. E hoje eu estou aqui para a gente inaugurar uma série de entrevistas do canal Leão 100. Não é canal Leão 100 não. A gente decidiu que não era mais. Fala nação tricolor, eu sou Gildo Ferreira, do Truque do Leão 100 que você já conhece. E hoje eu estou aqui para a gente começar o Momento Leão 100 e vou trazer nada mais, nada menos do que Marcelo Boeck, o nosso grande goleiro. Seja bem-vindo, Marcelo Boeck. Marcelo, me fala uma coisa, você é uma pessoa muito requisitada pelos canais e vai ser mais ainda, se Deus quiser, graças à evidência do Fortaleza Esporte Clube. E com certeza essa é uma pergunta que todo mundo já deve ter feito, mas eu vou fazer de forma diferente, eu quero ir bem fundo. Marcelo Boeck, na infância, queria ser jogador de futebol? Porque assim, pela tua estatura, eu sei que a gente, por ser um povo brasileiro que é apaixonado por futebol, a tendência é que a gente já tenha esse anseio, esse desejo de jogar futebol no colégio. Mas como é que foi para o Marcelo Boeck decidir, enquanto criança, não profissional, a jogar futebol, Marcelo? Bom, para mim sempre foi futebol, sempre teve na família. Meu pai, meus tios sempre jogaram lá na região. E a minha mãe fala que toda a gestação foi ela na beira do campo vendo meu pai jogar, né? Então, eu desde a escola, em casa, eu jogava sozinho contra as paredes, quebrei algum vidro da casa dos meus pais jogando bola sozinho. E nesse período todo aí, eu sempre tive a vontade de ser goleiro. Eu gostava muito de me atirar no chão, de defender bola. Mesclava, às vezes, jogar na linha, jogar no gol, mas geralmente terminava sempre no gol. Então, foi desde pequeno. Eu lembro que meu pai era presidente do clube lá na minha cidade. E lá jogava o municipal e o regional, aí tinha os veteranos, o primeiro quadro e o segundo quadro. E aí, como o pai tinha liberdade por ser o presidente do clube de entrar no campo, de ir no vestiário, aquele negócio, eu ia sempre junto, pedir uniforme para botar. E eu lembro que eu era conhecido como chato, porque os caras queriam aquecer para fazer o jogo, e eu ia lá, chuta a bola aí. Aí os caras chutavam devagar, porque eu era baixinho, eu era pequeno ainda, né, criança. Eu, não, chuta forte aí, não sei o que, os caras, esse chato. O treinador fazia palestra no vestiário, eu chutava a bola contra a parede, aí ficava atrapalhando, então eu sempre fui conhecido por ser chato, por estar sempre com a bola, sempre jogando futebol. E você falou que você estava sempre com a bola. Você era o dono da bola, da galera, da turma, ou você era convidado, aquele cara, eu quero ele no meu time? Dependia da situação, mas geralmente eu chegava para jogar, não levava a bola junto. Porque a minha família era muito grande, acabava que meus primos estavam jogando, tinha os meus vizinhos, todo mundo, então a gente acabava sempre fazendo essa panelinha do mesmo time, né? Mas eu lembro de situações lá na minha cidade, de campos de futebol, assim, de futebol 7, society, com grama natural. Que a gente, tanto a gente jogar bola, acabava com a grama, a gente pegava as gramas de casa, as leivas de casa e levava lá para plantar para ver se crescia a grama de novo. É isso que eu ia te perguntar. Aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, a gente da periferia, principalmente eu que sou oriundo da periferia, a gente sempre bateu o nosso rachinha em chão batido, que a gente chama, na rua. E na época, minha rua não era asfaltada, era areia mesmo. Como é que é lá no sul? Eu vou te falar que a cultura já vem do quintal de casa. Eu lembro dos meus vizinhos lá, todo mundo jogava bola já em casa, já no quintal de casa. Eu falo que eu quebrei muito vidro lá em casa mesmo, porque a árvore e a parede ficava bem na reta do vidro da porta, então quebrei muito vidro. Então começava em casa. Na escola a gente tinha torneios direto. O meu filho aqui agora teve um torneio interclasse, a gente estava lembrando sobre como era antigamente a gente jogando, né? Era torneio de interclasses, era municipal, era de tudo que podia ter torneio. Eu lembro de situações que a minha mãe ficava brava, porque durante a tarde, em vez de eu fazer o dever de casa, eu ia jogar bola, eu joguei 3 vezes bola, 3 roupas diferentes, então sempre assim, mas o futebol sempre muito enraizado. A cidade deles só tem grama, então Aqui é a terra batida, né? Não, o chão batido, só que as canchas das escolas são de concreto. Sim, ele Aí tava no ralava chão o cara. batido mesmo, Sim, areia, eu sei, mas na vermelha, escola aquela não areia tinha, não vermelha, era salão, não era futsal, era a concreto gente, mesmo. eu também jogava bola no chão batido, cimento e tal. Lá eles... Vai participar do desafio. Vai participar do desafio. Lá eles têm campo em cada esquina, eles são privilegiados na cidade deles. Mas a gente plantava grama, quando acabava com a grama, a gente plantava. Acaba sendo um privilégio mesmo. Boeck, bacana essa história. Agora, se o Boeck não fosse jogador de futebol, assim, quando criança você pensou em ser outra coisa? Eu comecei a faculdade de fisioterapia. Ah, tá. Então, na época que eu estava no Inter ainda, eu lembro que quando eu subi profissional com 18 anos, nessa época eu fazia fisioterapia porque eu poderia fazer ainda, porque fisioterapia era diurno.
então não estava atrapalhando. Quando eu subi profissional, daí não consegui mais conciliar. E aí eu tive que passar para a educação física. Mas o meu intuito enquanto jovem, adolescente, estudante, era fazer fisioterapia para trabalhar com crianças. Então, esse era o meu sonho se não fosse futebol, né? Em outro esporte, dificilmente, apesar de a gente jogar tudo, e na minha região na época, lá em 94, por exemplo, tinha a PIT Corinthians, foi campeã nacional de basquete, então a gente também tinha esse vínculo muito forte com o basquete lá, mas eu nunca me vi em outro esporte que não fosse futebol, aí sim na área da fisioterapia. Mas eu vou te perguntar, se não fosse futebol, agora o esporte não profissional, se não fosse futebol, que outro esporte talvez o Boeck topasse? Basquete, eu gosto muito de ver basquete, mas tem um esporte que eu gosto muito de jogar e aqui eu ainda não pude jogar aqui em Fortaleza, que é tênis. Lá em Portugal eu gosto muito, assim, os dois esportes pós-futebol que eu assisto na própria televisão é o basquete e o tênis. Boeck, tem um assunto, já entrando na próxima pergunta, que eu já não gosto mais de falar porque foi tão bem falado, né, como depoimento, que você se emocionou, que é o fato do episódio da Chapecoense. Mas eu não vou me tecer aqui ao que aconteceu, porque você já desenhou muito bem o que foi aquele episódio na tua vida. Mas, sobretudo, o que mais representou, além talvez de ter se apegado mais a Deus, a gente percebe nas redes sociais como você tem temor a Deus, você e sua família, isso é muito marcante, e isso acaba que sendo, posso dizer, contaminando positivamente as pessoas, né, para a questão religiosa. Mas, tirando isso de lado, tecnicamente, esse episódio influenciou ao Boeck dele, a partir de agora eu vou ser outra pessoa, eu vou treinar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou estudar mais, que eu acredito que não é só físico, não é só campo, eu acho que também tem um estudo por trás. O que influenciou o episódio da Chapecoense no profissional Marcelo Boeck? Eu não tenho como desvincular a mão de Deus da minha vida nesse episódio. Então, em primeiro lugar, a gente sempre vai ter a gente até se emociona ao falar porque a gente sentiu realmente o carinho de Deus perante uma tragédia horrível que vai ficar sempre marcada. Então a gente sentiu assim que tudo aquilo que a gente imaginava ao contrário, na verdade tudo foi sempre o plano de Deus, sempre foi a proteção de Deus e a mão de Deus sobre a nossa vida. E isso faz com que a gente volte às nossas origens, de repente momentos que a gente não dava mais valor pela correria do dia a dia, a gente começou a dar mais valor. E hoje a gente até conversa que hoje eu sou um profissional mediante ao meu corpo, mediante a como treinar, o que fazer, aonde ir, aonde não ir, o que eu posso comer, o que eu posso beber, diferente daquilo que eu era, que eu já me cuidava, mas agora muito mais, porque realmente traz um senso de responsabilidade muito grande. Porque se Deus me deu essa segunda chance de poder viver uma vida melhor, eu tenho que ser responsável com isso que Ele deixou e que Ele me dá todos os dias, que principalmente é a saúde, né? De ser um atleta profissional. E a gente, quando se torna exemplo de uma grande multidão, como é aqui o caso do Fortaleza, a gente não é só visto pelas defesas que a gente faz em campo, não é só visto pelas conquistas que a gente faz em campo, mas sim pela postura, pela maneira de falar, de maneira de se comportar em certos momentos difíceis ou de pressão. Perante aquilo que representa o Fortaleza, você ter uma frieza e um discernimento de como agir naquele momento, isso faz com que a gente vá criando uma bagagem, vai criando uma experiência, vai criando uma referência para que outras pessoas e que uma geração, porque a maior questão nossa aqui no Fortaleza é a geração que nós estamos criando, uma geração que não viu o Fortaleza vencer, hoje está vendo o Fortaleza vencer, mas a gente não está vencendo só por vencer, a gente está fazendo um vencedor, tendo origens, tendo princípios, tendo valores para ser um vencedor. Tem uma frase marcante que você coloca nas redes sociais. Eu confesso que nunca tinha escutado essa frase, mas eu acho que é um bordão, pode ser feito ou pode ser que você que criou, vou até descobrir agora. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, bem marcante, né? Mas lá de cima o cara olha, mas tem o teu papel aí, tem o teu talento, tem a tua dedicação, né? Porque quem vê a frase, não foi só Deus, não foi só sorte. Aí Deus lá de cima olha para o Boeck e diz, não, mas faz a tua parte. E você é um cara que a gente percebe que faz a sua parte, Boeck. Eu creio que a palavra oração, ela é uma junção de duas palavras. A gente ora a Deus e faz a ação. Então, se eu não fizer os meus 50% bem feito, Deus não vai ter o espaço para Ele poder fazer. Ele poderia fazer, por Ele ser o Todo-Poderoso, por ter todo o poder, mas Ele quer ver a nossa ação, Ele quer ver o nosso sacrifício, a nossa entrega, o nosso profissionalismo, a nossa seriedade, porque Ele não pode ser justo onde há injustiça. Então Ele tem que ver em mim, tem que ver em nós algo diferente, algo correto, algo que a gente
que eu estou me sacrificando, às vezes eu vou ter que ter até passar por uma injustiça terrena para que a justiça divina venha e faça a providência. Então, eu creio muito nisso, que a gente tem que fazer a nossa parte muito bem feita para que aí Deus possa fazer a parte que é a mais bonita, que é a parte dele. A gente sempre falava essa frase em casa, só que depois de Chapecó, então a gente resolveu externar, né? Sempre falava, porque quando ele era pequeno, quando ele foi pro Inter, teve um amigo dele que falou assim: se o Marcelo consegue ser jogador de futebol, eu também consigo, porque eram os amigos do rachão. Aí nunca foi sorte, era talento e Deus providenciando a melhoria desse talento. Bom, é que a gente sabe que muitas maravilhas, muitas coisas boas aconteceram na sua vida e você é um cara que testemunha isso, gosta de colocar isso como valores de família. Mas se você voltasse no passado, se você tivesse uma máquina do tempo, tem alguma coisa no passado que o Boeck voltaria e apagava, deletava? Tem algumas decisões que a gente toma como profissional que na hora a gente acha que é um erro, depois a gente, quando se torna mais velho, a gente vê que foi uma preparação para poder ser o que a gente é hoje, né? Mas tem momentos que a gente, como casal que toma decisões profissionais, a gente, se eu tivesse ter ido para tal lugar, se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado, tal. Mas eu creio que hoje não é um erro, porque quando a gente a gente crê que a nossa vida está na mão de Deus, tudo que a gente passa, mesmo nos momentos mais difíceis, são para nós, para formar o nosso caráter. Eu costumo dizer que tudo que eu passei na minha vida profissional, por mais difícil que possa ter sido, me formou para estar aqui no Fortaleza hoje. Então, se hoje eu consigo passar certas experiências, passar certas situações, viver o que eu estou vivendo hoje aqui, foi uma formação de um caráter que nem sempre é um mar de rosas. Claro. E provavelmente na vida de todos nós é mais deserto do que mar de rosas. Então, mas isso forma o nosso caráter, porque é lá que a gente conhece quem é quem. Eu tenho um pastor que é amigo meu que ele fala assim: a gente conhece a pessoa quando ela tem muito poder ou quando ela não tem nada. Porque a gente vê quem é quem. E se tiver tudo muito bem, tudo andando numa normalidade, a gente perde aquela motivação, ou perde aquela essência de dar valor. Então, eu vejo que você administra muito bem o fato do sucesso, porque você hoje é uma pessoa bem sucedida profissionalmente no Fortaleza e, sobretudo, caiu nas graças da torcida, né? Eu acho que se nós passássemos hoje por um mau momento, como alguns times passam por um momento, nós talvez, infelizmente, venhamos a passar, a marca do Boeck, ela está um pouco blindada, posso dizer assim, e o torcedor te pouparia. Como lidar com isso? Você está preparado, se não para o fracasso, mas para esse declínio sob o ponto de vista da emoção do torcedor, da paixão do torcedor mais à frente? Eu acho que não é a questão da palavra pouparia. Eu acho que pouparia não, porque ela poderia centralizar. Até porque, assim, só que ela iria respeitar a opinião. Porque às vezes a gente, assim, quando a gente se torna um ícone, uma referência dentro da onde nós estamos, as pessoas também no momento ruim, elas centralizam, porque tipo assim, tu me ajuda aí também, né? Muitos torcedores vêm assim, o que está acontecendo? Dá um jeito lá. Como se a gente fosse o salvador da pátria sozinho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente dá uma palavra, fala assim, não, calma, nós vamos fazer assim, assim, assado, nós vamos dar um jeito, nós vamos conseguir. Também respeita. Por mais que esteja com muita raiva, com muita tristeza, tal, eles respeitam. E a gente vê nos últimos anos que nesses momentos de turbulência, quando é pego muito no nosso pé, e às vezes até com razão, a gente passa uma tranquilidade, passa uma serenidade que logo na frente dá o retorno. Isso faz que a gente crie uma credibilidade também com eles, e esse respeito deles, eu falo assim, não, o cara falou, o grupo fez e realmente deu certo, então vamos dar esse crédito. Então, não é questão de pouparia, mas é uma questão de respeito, e isso eu acho que é fundamental. E você conquistou isso com a torcida? Sim, até porque assim, nada do que a gente conquista é sem verdades. A gente tem que ser verdadeiro sempre, tem que ser sincero sempre, tem que ser justo sempre. Então hoje, se eu falo algo para a torcida, se eu converso, e eu tenho uma liberdade muito grande, eu não sou, a pessoa vai sempre vir falar comigo, eu sempre vou escutar. Eu tenho o direito de aceitar ou não, mas o respeito de escutar eu tenho que ter. E assim é da mesma forma com a torcida. A torcida, então, ela entende que se eu falar alguma coisa, ela vai ao menos vai ter o respeito de escutar e esperar. Vamos ver se vai acontecer. E geralmente, graças a Deus, tem acontecido e isso cria um crédito muito grande. E você construiu uma imagem junto à torcida, realmente de respeito, como você bem falou, mas de capitão, né? Aquele cara que representa o time, que
A gente percebe a sua euforia na pré-eleição, lá dentro do Castelão, como é vibrante, como o teu tom de voz embarga, querendo realmente contaminar e contagiar todos os jogadores. Mas assim, vamos para o outro lado. O torcedor tem você como essa referência, mas você hoje é um cara boa pinta, é um cara que se trata bem, você é metrosexual, eu vejo o teu cabelo assim bem arrumadinho, bonitinho, você tem essa vaidade, você tem esse cuidado, ou é cobrança da parceria? Da esposa. Sério? Não, assim, ela vai falar que não. Mas ela pega as fotos do nosso início de relacionamento e do casamento e depois pra cá, ela vai falar assim, nossa, como eu te mudei, como tu ficou melhor, não sei o quê, principalmente o cabelo. Apesar que depois dela, meu cabelo caiu muito, tô dando uma careca aqui, é culpa dela. Mas ela fala que tipo assim, eu te melhorei muito, então é muito... A gente vive num mundo hoje que a gente vende a imagem, né? Perfeito. A imagem do corpo, a imagem da roupa, Em sendo atleta, principalmente. cheiroso, aquele negócio todo e tal. Eu nunca fui muito de vaidoso, e a minha esposa sabe disso, inclusive quem compra as roupas é ela. Eu dificilmente compro uma roupa para mim. Então, hoje, a minha maneira de vestir, os tênis, então, eu não compro tênis faz um século, porque ela compra todos os tênis para mim. Então, tudo que hoje eu visto, lógico que eu tenho um senso também crítico, eu falei, aí não, né, Dani? Também não dá. Mas ela conhece bem o meu gosto, então hoje a maneira que eu visto, a maneira que eu me importo, a maneira que muito passa. Eu sempre falo que, em primeiro lugar, eu tenho Deus como a referência máxima e depois Deus botou uma pessoa na minha vida que hoje me faz ser o que eu sou, até como profissional, como homem, como marido, como pai de família. A Daiane, na verdade, ela é tudo isso no corpo de uma mulher, de uma mãe, da minha esposa, tá? Então, se eu sou hoje o que eu sou, eu devo muito a Deus e depois a Daiane. Jogadores têm algumas famas aí que a gente não gosta muito de citar, porque o cara é jogador de futebol, o carro bonito, então o sex symbol, essa boa pinta que acaba que atraindo, né, a clientela, digamos assim. Mas você é um cara que a gente percebe, e até conversando com a minha companheira, poxa, como o Eric tem uma postura séria, uma postura correta, assim, como que você lida com isso? Você se sente esse sex symbol também e te incomoda o assédio das torcedoras? Agora você ganhou um concorrente que está em alta, que é o Quinteiro. Nossa, como as meninas são loucas pelo aquele cara, pelo Quinteiro, né? Depois dele só eu. Mas aí, como é que você lida com isso? Isso te incomoda? Você administra isso bem em casa? Não, as minhas redes sociais, a Daiane também tem todo acesso. Às vezes ela dá umas respostinhas também lá. Mas a gente é muito aberto em relação a isso. Lógico que durante os anos de casamento a gente faz burradas também, faz erros, isso faz com que a gente se molde, a gente se conheça muito ao outro e se junte muito um ao outro, né? Entrevistas usuais, os repórteres sempre fazem perguntas down para cima e é comum perguntar, Boeck, qual foi a tua melhor defesa, qual foi o teu melhor momento? Eu vou pirar aqui. Qual foi o teu pior lance no Fortaleza que você, puxa vida, não quero mais ver isso? Tem piores jogos, assim, por ter sido certas eliminações que me marcaram muito. Principalmente por eu não poder participar diretamente, porque nas duas, na semifinal de 2017 e na semifinal de 2018 eu me lesionei, na final do Cearense, e a gente ficar fora e perder, né? Enfim. Mas assim, me marcou muito um jogo que no jogo anterior eu tinha pego um pênalti, tinha sido o melhor em campo, tinha ajudado a equipe, e no jogo seguinte foi a minha primeira falha, assim, pelo Fortaleza, foi contra o São Bento. Eu não vi a bola saindo, quando vi estava muito perto e foi a nossa primeira derrota também da Série B, então essa me marcou muito porque eu pude diretamente influenciar no resultado do jogo negativamente, então isso me marcou muito, esse jogo do São Bento. Mas são coisas que a gente aprende, são coisas que ficam. Pude ao mesmo tempo receber um carinho muito grande por parte de toda a torcida, porque eles reconheceram que depois de um ano e meio foi o primeiro erro, tal, assim, direto. Então esse me marcou por ter sido o primeiro, assim, e por esse ter influenciado diretamente no resultado do jogo. A gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui do Projeto Leão 100. A pergunta que eu te faço, talvez seja, na minha opinião, o teu melhor momento na tua carreira, mas existe algum projeto, Marcelo Boeck, alguma coisa que você gostaria realmente de atingir? Pode ser bem ambicioso, sei lá, o clube europeu,
ou seleção brasileira, não sei. A gente teve vários fatores, idade, algumas coisas, mas profissionalmente o Boeck tem algo que ainda queria realizar, seja no Fortaleza ou em outro clube? Não, hoje a gente, com tudo que nós passamos, a Europa, a gente não tem mais aquela motivação, aquela ambição de querer ir para a Europa, né? Nós passamos 9 anos lá e podemos realizar certos sonhos, certos campeonatos que a gente sempre almejava como criança. Hoje, eu vou ser muito sincero que o meu maior sonho hoje passa pelo Fortaleza. Gostaria de atingir os 300 jogos, assim. E só me aposentar. A gente tem uma ideia de aposentadoria, de uma idade de aposentadoria, mas só me aposentar depois que a gente for para uma competição sul-americana. Eu acho que seria um marco muito legal sair da Série C, terminar numa competição sul-americana, poder de repente jogar essa competição sul-americana e falar assim, não, houve o início no inferno da Série C e hoje nós deixamos o Fortaleza. Acho que seria um projeto muito bem sucedido, do qual já está sendo uma história muito bonita, mas que teria, eu creio que um final para mim, não para o Fortaleza, mas um final para mim que posso dizer assim, não, vou lembrar para meus filhos, para meus netos, ó, pai foi lá, a gente onde ninguém acreditava, jogava lá no meio do campo, nos campos da Série C lá que nenhum jogador de nível europeu, de nível de Série A do brasileiro pudesse imaginar que teríamos que ir lá passar por aquilo, mas aquilo lá formou o pai para ser hoje, o Fortaleza para ser hoje. Eu acho que às vezes a gente fala assim, 8 anos de Série C, eu acho que a gente teve que passar. Então a gente dá muito valor a certas coisas e por isso eu digo, ou quando está muito bem ou quando está muito mal, porque a gente dá valor somente nesses momentos. Eu acho que se hoje nós estamos passando por esse momento e aquilo que nós vamos fazer, eu creio muito que nós estamos passando pelo melhor e maior momento do nosso clube. Nós temos que viver isso intensamente, nós temos que dar valor ao momento que nós estamos passando. Há uma diferença e tem que ter essa diferença muito grande daquilo que foi o Fortaleza nos primeiros 100 anos daquilo que está acontecendo agora. E cabe a nós fazer com que essa história seja maior ainda. E isso passa diretamente por a gente como torcedor, a gente como tricolor, que a gente fala que a gente valorizar e viver isso intensamente. Eu acho que o Fortaleza desempenhou um papel muito importante, tirando a gente dessa famigerada Série C. Nós, do Projeto Leão 100, eu conversei com você há pouco nos bastidores, realizamos um trabalho muito importante no Fortaleza Esporte Clube e que ganhou a credibilidade do torcedor. Tanto é que, graças ao torcedor, graças a você, torcedor, a gente conseguiu realizar algumas intervenções patrimoniais no Fortaleza Esporte Clube que o Boeck deve ter presenciado e sentido. Como é importante esse projeto, Boeck? Eu peço até para você convidar a torcida a ser mais participativa do que já é, mas as intervenções que nós já fizemos lá com uma fachada que é de muito orgulho da gente passar lá em frente, ver uma fachada de nível europeu, o hotel que ganhou grandes melhorias, a academia que a gente está construindo, a sala de troféus que logo mais vai sair, o centro ecumênico, o próprio CT que é função do MIT, é mais responsabilidade do MIT com o nosso amigo Indomar, mas que também está ali paralelo juntinho com o Projeto Leão 100. O que isso representa para vocês, jogadores, no futebol, dentro do campo? Eu vejo futebol, e isso a gente só tem essa noção depois de mais velho, né? Eu lembro sempre, eu inclusive mandei essa reportagem para o Marcelo Paz, que o André Sanches, quando ele era presidente do Corinthians, que contratou o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno falou algo muito interessante, que a gente não tem que ver o time de futebol só os jogadores. A gente forma um time campeão pelos bastidores. E a gente não tem a real noção, nós como jogadores, se a gente não se aprofundar nesse assunto. Hoje, para a gente formar um Fortaleza desde as categorias de base, vencedor, campeão e que possa dar retorno ao clube financeiro com venda de jogadores, tem que ser formado um CT, tem que ser formado uma estrutura administrativa, tem que ser formado um hotel concentração de excelência, uma academia, os campos de treinamento, a fachada, tudo representa, tudo faz com que é um acréscimo. O jogador, imagina um pai hoje chegar no Fortaleza e falar assim, eu vou deixar o meu filho aqui. E se não tivesse um CT com condições, se não tivesse uma fachada com condições, se não tivesse um hotel com condições, eu como pai falo assim, eu não vou deixar meu filho lá. É o meu bem maior, eu vou deixar meu filho aí. Então isso tudo acrescenta para que eu possa ter as melhores condições para desenvolver o meu trabalho e o potencial desses jovens que estão vindo. De ter jogadores, de repente, com um renome maior que vão olhar para o Fortaleza, vão abraçar essa causa e vão falar assim, já tá bom, mas eu vou fazer melhor.
E isso tudo faz com que o Leão 100, o torcedor que apoia e que compra essa causa, porque não é só os jogadores que têm que comprar a causa dentro do campo, o torcedor tem que comprar a causa também fora de campo. Porque os jogadores dão um resultado dentro de campo e isso estimula o torcedor. Só que o jogador der o resultado dentro de campo e o torcedor não se sentir estimulado a isso, então nosso clube vai ficar estagnado. Eu sempre digo que a maior questão nossa não foram os 8 anos de Série C, é que o nosso clube tinha ficado muito defasado. Nós ficamos muito parados durante esses 8 anos. E agora nós estamos correndo atrás da máquina para conseguir fazer com que o clube volte a ser um clube de Série A, de ter a estrutura de Série A. E aí o Leão 100 é muito importante. Aí o torcedor tricolor é muito importante, que abrace e que não veja isso como eu estou botando dinheiro lá só por botar. Não, estou fazendo um investimento no clube do meu coração, estou fazendo um investimento para que o meu clube seja vencedor, porque o maior orgulho é você olhar daqui a pouco assim, eu nunca deixei meu clube de lado. Se hoje ele está vivendo um campeão nacional, se hoje ele vai viver uma Sul-Americana, se hoje ele vai viver uma Libertadores, foi porque eu contribuí. Eu acho que isso não tem prazer maior com o torcedor. O meu avô, o falecido avô, faz um tempo atrás, agora no mês passado, o Beira-Rio completou 100 e poucos anos. Beira-Rio. Não, 100 e poucos não. O Inter completou 100 e poucos, mas o Beira-Rio completou aniversário. E aí tiraram foto da construção do Beira-Rio. O Internacional lá no Rio Grande do Sul é conhecido como Clube do Povo. O meu avô comprou saco de cimento e tijolo para ajudar na construção do Beira-Rio. E ele contava isso com o maior orgulho. Eu acho que a gente tem que ser assim. A gente tem que formar um clube grande, um clube vencedor, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, não vale a pena. Eu aproveito para agradecer ao torcedor, como eu já agradeci várias vezes. O Projeto Leão 100 tem a chancela, a assinatura do Dr. Rony Machado, que é vice-presidente do clube, uma das pessoas mais sérias que eu conheci. Por isso que eu estou no projeto, pela lisura, pela credibilidade e pela eficiência. Né? Temos na comissão de obra pessoas envolvidas como Rodrigo Monteiro, como Daniel Levi, que são engenheiros e competentes e estão fazendo a modificação, a metamorfose no nosso clube, graças a você, torcedor, e você pode continuar ajudando. Eu vou colocar no final aqui todos os projetos do Leão 100 que você pode colaborar. Eu lembro os jogadores todos que chegam novos durante a temporada, eles às vezes ainda chegam e olham assim Fortaleza com uma certa desconfiança, né? Mas eu sempre uso a mesma frase. Se vocês tivessem chegado aqui no dia 2 de janeiro de 2017, como eu cheguei, e ver o Fortaleza hoje, vocês iam ver assim, quanto mudou. Ué, finalizando aqui a nossa entrevista, né, a gente trouxe alguns prêmios aqui do Projeto Leão 100 para você, para sua família, mas não vai ser tão fácil assim não. Aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, principalmente em Fortaleza, a gente quando era criança, a gente brincava do famoso pezinho. É isso mesmo, pezinho, não é pezinho, não é pezão, é pezinho, que é a famosa embaixada que se conhece por aí. Mas o pezinho é diferente da embaixada. A embaixada talvez é uma coisa mais plástica, né? Você passa de um pé a bola pro outro, bate no peito. Pezinho é pezinho, meu irmão. É você dar 25 pezinhos ininterruptos em um único pé. Em um único pé. Top desafio? Não tem que, para ganhar presente, tem que valendo topar, né? Um kit de medalhas, Leão 100 do centenário, que eu mostro já já. E aí você vai ver se você consegue fazer o desafio do pezinho. Então vamos conferir. Ainda bem que vai cortar quando acertar, né? No. Desafio do pezinho com o Boeck. Mas ele não sabe que o desafio do pezinho, ou do pezinho, é feito com o pé, sem acessório. Então tem que tirar o pisante. Desafio do pezinho, que é desafio do pezinho, é descalço. E agora, valendo, ele tem que fazer 25 pezinhos para ganhar o kit de medalha Leão 100. É contigo. Errou! Errou!
devidamente vestido de Leão 100, camisa bonita, só que agora a gente vai dar um upgrade, essa camisa é muito linda, o pessoal está pedindo para voltar com ela, mas a gente vai presentear aqui, eu peço a Paula para trazer aqui as camisas Esse aí tá pro menino retrô dela, tá menino. dela. Aqui. Sua. Obrigada. A gente vai fazer aqui uma mágica. Daqui a pouco vocês vão ver eles devidamente vestidos com a camisa retrô do Projeto Leão 100 em comemoração ao centenário. Finalizando aqui o momento Leão 100, com o desafio atingido pelo Marcelo Boeck, eu vou entregar para ele agora o kit de medalha do centenário, a coisa mais linda, objeto de desejo de muita gente, olha que coisa linda, conquistado com os 25 pezinhos descalço pelo Boeck. Boeck, parabéns. Depois eu faço um upgrade do desafio, a gente põe ele para 100 pezinhos, como meu avô fazia. Faz com outro. E eu estou aqui encerrando com essa família linda, maravilhosa, com a camisa Retrô Leão 100, todo mundo devidamente paramentado. Então você que quer ajudar o Projeto Leão 100, continue ajudando e vou passar para você todas as informações de como continuar ajudando a construir o próximo Fortaleza dos próximos 100 anos. Dando sequência, as homenagens com todos os jogadores, atletas que doaram o seu sangue, o seu suor, as cores VAB ao Fortaleza Esporte Clube ao longo desses 100 anos. Eu tenho a honra, em nome do Projeto Leão 100, de passar as mãos àquele cara que hoje nos representa, aquele cara que hoje conseguiu que nós tivéssemos de volta o nosso orgulho, o nosso sentimento de torcedor. E graças a ele e aquele elenco do ano passado e desse ano, porque não, que estão honrando o nosso time do Fortaleza Esporte Clube, nós podemos dizer e gritar, temos nacional sim. 2018 foi um ano marcante para a gente. Então é com muito orgulho, em nome do Projeto Leão 100, que a gente passa aqui essa singela homenagem, uma foto bem emblemática para você, pelos 100 jogos pelo Fortaleza Esporte Clube. Né? Eu queria que você lesse aí a homenagem que a gente está prestando para você. O goleiro tricolor chegou ao Leão em 2017, poucos dias após não ser relacionado para a final da Copa Sul-Americana, assim escapando do trágico acidente aéreo do time da Chapecoense. A empatia da torcida e jogador foi imediata, com grandes defesas e sendo um líder no elenco. O Boeck foi essencial no acesso do Leão em 2017 no título brasileiro da Série B. Marcelo Boeck, ídolo, capitão, campeão nacional no ano do centenário de Fortaleza. Parabéns, que Deus te abençoe e continue abençoando você e sua família. Continue com a gente com o Projeto Leão 100.